Toda quinta tem quadro Seu Direito aqui no Balanço Geral. Está aqui o advogado Leonardo Ribeiro. Tudo bem, Leonardo? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que nos escutam hoje. Muito obrigado pelo convite novamente. É sempre um prazer estar aqui. Vamos falar sobre questão de alimentação e o direito do consumidor, né? Restaurante, por exemplo, doutora, como é que funcionam as obrigações do restaurante ali na parte do buffet por quilo, né? O restaurante pode, por exemplo, se negar do cidadão ver ali quanto é que deu na balança, quais são as regras aí principais, qual é o direito do consumidor no sentido aí do restaurante e da alimentação dele? Beleza, vamos lá. É muito comum aqui na nossa região a gente ver que restaurantes eles oferecem tanto a opção por quilo quanto a opção do livre. Então, a partir do momento que você coloca a comida no seu prato e você vai na balança medir quanto que deu, o restaurante não pode te proibir de ver quanto que deu o seu prato, quantas gramas você tá comendo, quantas gramas você vai comer, quanto que deu o seu prato. Então você tem essa opção e se o restaurante te proibir, isso é considerado uma prática abusiva. Porque você tem o direito de saber exatamente quanto que você vai acabar consumindo da comida daquele restaurante, e aí você pode escolher entre pegar o livre ou pegar por quilo, aquele que for mais vantajoso para o consumidor. E tem que ficar de olho no preço do quilo, né? Porque de vez em quando você vê que o preço do quilo é mais alto, você vai pesar, ele botou um feijãozinho, um arroz, uma batata frita, um bife e já deu aquele preço elevado, né? É que o valor do quilo era muito alto, né? Mas daí o consumidor tem a opção de escolher, passou o quilo, eu vou pelo livre. O estabelecimento comercial, o restaurante, ele não pode falar, não, o livre é R$50, não, mas você optou pelo quilo, então você vai ter que pagar 60, 70, 80, né? Exceto se tiver alguma placa discriminando, por exemplo, passou de 1 quilo, passou de 800 gramas, aí será cobrado o valor por quilo, né? Mas isso tem que sempre ser exposto ao consumidor. Aproveitando, antes do WhatsApp, quando tem alguns restaurantes que colocam lá a plaquinha de vai ser cobrado se você deixar no seu prato. É muito comum, já vi em vários lugares aí. Pode isso? Taxa de desperdício? Taxa não de desperdício. Pode. Não pode? Não pode. Independentemente se é por quilo, se é livre, ou até mesmo, sabe, aqueles buffets de rodízio? Rodízio de pizza, rodízio de comida japonesa. Carnes, né? Muitas vezes eles colocam, será cobrado a taxa por desperdício, por peça, por quilo, por grama, e isso é abusivo. Se o restaurante ele oferece a opção do livre, é um risco do restaurante caso tenha algum desperdício. Que pode orientar, conscientizar, mas não é cobrar depois. Exatamente. E vale, claro, do cidadão ter essa consciência, né? Perguntas chegando aqui, Silvio Macho. Boa tarde. Existe a obrigação de pagar os 10% do garçom? Boa pergunta, Silvão. Valeu, obrigado pela participação. E aí, doutor? Então, essa obrigatoriedade dos 10% não existe. É uma opção do consumidor e, claro, é uma forma de remunerar, de dar um extra à pessoa que te atendeu. Esses 10%, em tese, ele é para ser revertido 100% ao garçom, ao pessoal que lhe atendeu na mesa. Então, o estabelecimento comercial, em tese, não é para ficar com aquele valor. Mas você, como consumidor, não é obrigado. Se você não foi bem atendido e não quer pagar a taxa dos 10%, ou até mesmo não quer por opção, mesmo que foi bem atendido, você tem essa opção de escolher não pagar. Mas não é legal, pode cobrar. Pode cobrar. Porque não é obrigado. Boa. Não é obrigado. Bem respondido aqui pelo Dr. Leonardo. Mais uma mensagem aqui, vamos ver as perguntas. Elcio, eu e meu marido fomos comer fora. Pedimos um prato para dividir e não deixaram. Tivemos que pegar um prato para cada um. E aí, como é que funciona essa questão aí, doutor Leonardo? Isso não é legal, eu também já passei por isso, sei como é. Muitas vezes a pessoa não come muito ou fez algum procedimento que realmente não consegue comer demais, como por exemplo a bariátrica, né? Muito comum restaurantes darem redução no valor dos pratos para quem fez esse procedimento. E nós identificamos que, na verdade, isso não pode ser feito pelos estabelecimentos comerciais. Se você pediu um prato único e você pediu para dividir em dois, o estabelecimento comercial não pode te negar esse direito, porque ele tem que ter ali o prato, o talher a mais para fazer a divisão daquele prato, né? Então isso é considerado sim uma prática abusiva se o restaurante acabar realizando esse tipo de procedimento. Mais uma pergunta aqui no Seu Direito, a Angelita, e quando os pratos são diferentes, louça entre quilo e livre? A Angelita quer saber, pode isso, não pode? Os pratos são diferentes? Conseguisse entender a pergunta, Leonardo? Então, quando os pratos são diferentes, existe a opção de, por exemplo, às vezes tem um prato fundo, que é somente no livre, e aí pega o prato normal, que é por quilo.
Isso é algo que pode ser considerado como polêmico, porque assim, mesmo que você pegue um prato diferente e você coloque ali uma quantidade razoável, o estabelecimento ele não pode chegar para você e falar assim, não, você pegou um prato errado e você deve então pegar o livre. Isso seria considerado também abusivo. Porém, existem restaurantes que colocam numa placa na frente do buffet, antes de você pegar o prato propriamente, ele fala, se você pegar este prato, você estará aderindo ao livre. O Código de Defesa do Consumidor fala que isso seria uma prática abusiva. Porém, existe a transparência daquele estabelecimento falando de que, por favor, pegue este prato somente se for livre. Mas, em tese, é considerado sim uma prática abusiva. Tem algumas subjetividades aí nessa questão das regras, das legislações, né? Mais uma aqui para o Leonardo responder, ó. Renata, se eu perder a comanda, boa, hein? Essa pergunta é boa. Sou obrigado a pagar a taxa de perda? E aí? Depende. Se você, primeiro, o estabelecimento, ele é quem é obrigado a ter o controle do que você consumiu. Então, se você eventualmente perdeu aquela comanda, quem tem que ter esse controle é o estabelecimento comercial, é o restaurante, é o bar, é o lugar que você está frequentando. Então, ele não pode te cobrar pela comanda, exceto se você fez o extravio daquilo de forma dolosa. Dolosa, quando a gente menciona, seria de uma forma que foi de forma obrigatória, né? De uma forma que simplesmente, joguei fora, fiz de propósito. E isso sim, aí ele pode te cobrar uma taxa. Mas o que acontece na prática é muitas vezes sentamos na mesa, perdemos a comanda e onde é que ela foi? O estabelecimento não pode te cobrar uma taxa por essa perda. Vai o bom senso e, novamente, né, o caráter, né, da pessoa, tanto do restaurante quanto da pessoa que está ali consumindo. Couvert artístico, pode cobrar aquele percentual para o artista que é obrigado o consumidor a pagar ele? Depende novamente. Por quê? O couvert, ele é permitido pela legislação se tiver de uma forma bem transparente ao consumidor de que é cobrado o couvert. Não pode se cobrar couvert se não tiver uma banda ao vivo, se não tiver um pessoal ao vivo. Então, às vezes, eles colocam uma musiquinha ambiente, né? Isso não é considerado couvert. Couvert artístico é apenas bandas ao vivo, evento ao vivo acontecendo no ambiente. E se você estiver vendo ou ouvindo aquele pessoal. E ainda se tiver de uma forma transparente para o consumidor, ou seja, na entrada do restaurante, na comanda do restaurante, no cardápio ou até mesmo se o próprio garçom avisar. Eventualmente, se o garçom te avisa, nós cobramos o couvert artístico, você tem a opção de se retirar do estabelecimento e acabar não realizando o pagamento desse couvert. É bom, né? Musiquinha ao vivo ali para comer um negocinho no bar, no restaurante, né? Vale a pena muitas vezes o pagamento. Tem que ser boa música também, né? Tem que ser agradável. Vai de cada um. Leonardo Ribeiro, obrigado pela presença aqui, advogado. Volte sempre aí, tá bom, doutor? Até a próxima. Obrigado. Valeu.